Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Finalmente estou de volta e hoje venho fazer um pequeno Q&A com as vossas perguntas. Então, eu sei que vocês já sabem como é que isto funciona. Eu fui ao meu Instagram, @maryjournal, está sempre aqui em baixo, e eu simplesmente perguntei-vos o que é que queriam saber sobre esta mudança da minha vida, sobre tudo no geral. Sinceramente podiam perguntar o que quisessem e tive algumas perguntas que vou então partilhar as respostas convosco, tal como prometido. A maioria das perguntas estão relacionadas com a minha mudança para Lisboa. Para quem pode ter caído aqui um bocadinho de paraquedas, eu estou a viver em Lisboa há cerca de um mês. Mudei-me para o meu mestrado, Branding e Design de Moda, e estou a ter aulas cá, online, neste momento até, mas pronto, mudei de casa, estou a viver neste mini T0 que vocês podem ver na House Tour. Eu vou deixar aqui em cima, acho que é aqui, ou aqui, eu nunca sei sinceramente, acho que é aqui. E depois vocês podem ver também o quão pequena é esta casa. Mas pronto, continuando, voltando para o assunto principal, vamos começar a responder às perguntas. Então, qual a parte mais difícil da mudança para Lisboa? Sinceramente, ter-me mudado no meio de uma pandemia. Eu acho que isso é a única coisa que neste momento está a ser difícil. Eu quando fui para o Porto, e já falei disso várias vezes, porque eu há 3 anos atrás fui viver para o Porto para o início da minha licenciatura, e na altura eu não aproveitei nada, ou seja, eu não saía de casa tipo todos os fins de semana para ir passear, eu não fui conhecer todos os cafezinhos logo à primeira, e isso era uma coisa que me fazia um bocadinho de impressão, porque eu senti que me faltou muito essa primeira curiosidade inicial de querer ver tudo. E então agora eu vim para cá, e vim para cá muito com esse pensamento, tipo, eu quero ir conhecer, eu quero ir passear, quero sentir a cidade, e não posso fazer isso, porque sei que tenho que ficar em casa, porque sei que não posso contactar com muita gente, porque sei que, pronto, é preferível que eu fique mais no meu cantinho e não ande propriamente a explorar. Por isso, essa tem sido a minha maior dificuldade, é sentir que quero fazer todas estas coisas, quero explorar, quero conhecer e não posso, porque há uma pandemia. Eu sei que tenho que fazer a minha parte, independentemente de estar numa cidade nova, de estar num país novo, seja o que for, tenho que fazer a minha parte. Tens mais saudades minhas ou da Xana? Inês? Vamos ter problemas com esta pergunta. Não, agora a sério. A minha colega de casa do Porto fez-me esta pergunta, se eu tinha mais saudades dela ou da minha outra colega de casa, porque nós éramos algumas ainda. E assim, Inês, a questão aqui é, eu tenho saudades tuas de quando tu me trazias pipocas e tenho saudades da Xana quando ela me fazia rir, por isso é assim um 50-50, ok, desculpa, vai dependendo, mas tenho saudades de muita coisa. Tenho saudades principalmente de, se calhar se eu estivesse no Porto neste momento já estávamos a falar há 4 meses da nossa árvore de Natal e de como é que íamos fazer. Disso sim, eu tenho muitas saudades. Fala um pouco mais das tuas pesquisas de moda sustentável. Então, eu tenho partilhado muito este tema, tanto aqui no YouTube como no meu Instagram, até eu tenho falado mais sobre isto porque está lá sempre a acontecer coisas todos os dias. E efetivamente uma das coisas que eu tenho optado por abordar mais é este tema da moda sustentável, sendo que eu quando vim para Lisboa estudar moda, eu não sabia bem se o curso me ia dar essa perspectiva, e então eu já fazia a pesquisa por mim própria. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de saber as coisas por si própria, e não sei se isto faz muito sentido, e então eu fiz curso online, andei a ler artigos, andei a ver vídeos, ver documentários, etc. Quando este tema me começou a interessar. E eu até fiz recentemente um guia de recursos com tudo o que eu utilizei para aprender um pouco mais sobre moda sustentável no meu blog. Eu posso deixar aqui em baixo porque tem imensos links, mas tirando isso, as minhas pesquisas sobre moda sustentável são em grande parte minhas. Eu encontro conferências a que gosto de assistir, encontro tudo isso, mas ao mesmo tempo uma coisa que me tem deixado muito feliz é sentir que o meu curso também está a fomentar muito isso em mim, e é por isso que isso tem aumentado tanto nos últimos tempos. Em quase todas as cadeiras, porque é inegável, não é? Nós abordamos o impacto da fast fashion, abordamos o impacto até, por exemplo, do setor de luxo, abordamos pequenas práticas que eu não tinha conhecimento e que obviamente têm um impacto gigantesco e fazem perceber porque é que a sustentabilidade na indústria da moda é tão importante. Por isso, nos últimos tempos eu tenho sido bombardeada com essa informação, não só porque eu pesquisava, mas também pelos meus próprios professores e pelos meus colegas de turma. Por isso tem sido muito gratificante poder aprender um bocadinho mais sobre isto e depois partilhá-los convosco. O que é que eu posso partilhar um bocadinho mais sobre este tema? Fiquem atentos aos meus conteúdos, ao blog, ao Instagram, ao YouTube. Eu falo principalmente nestas 3 plataformas, falo muito sobre moda sustentável. Todas as semanas aparecem novos temas, por isso fiquem atentos que têm sempre informação extra para explorar lá nessas plataformas.
Como é viver em Lisboa a nível de despesas, renda de casa, transporte, restaurantes, etc. Então, eu acho que é óbvio dizer que Lisboa é cara. É assim, eu já estive a viver 3 anos no Porto e mesmo comparativamente ao Porto, eu sinto que Lisboa é cara, principalmente a nível de restaurantes e cafés. Eu não estava à espera, e eu acho que já falei disto alguns num podcast ou num vídeo também, não estava à espera de, por exemplo, ter de pagar quase sempre 1€ por um café ou 2,5€ por um cappuccino. Também tem a ver um bocadinho com os sítios que eu frequento. Obviamente que eu estando aqui quero tentar aproveitar ao máximo a oferta cultural da cidade e acabo por ir a cafés que calhar são um bocadinho mais trendy, daí os preços, mas mesmo assim não estava à espera que a diferença fosse tanta. A nível da alimentação, sem ser estes cafezinhos, também noto muito. Por exemplo, pedir no Uber Eats aqui fica-me sempre muito mais caro do que era no Porto, independentemente do tipo de pedido que eu faço. A nível de renda, eu não sei se sou o melhor exemplo, porque estando eu na casa de uma pessoa que eu já conhecia, há sempre, pronto, um nível de proximidade diferente do que estar a alugar uma casa a um senhorio qualquer, por isso não sou propriamente o melhor exemplo. E a nível de transportes, eu ainda não tenho passe, em princípio vou fazer mesmo não precisando a 100% para tudo. No entanto, eu ainda quero fazer o passe porque eu sinto que me compensa bastante. Como é uma cidade muito grande, Lisboa, eu não estou propriamente a andar para todos os lados e por isso convém eu utilizar os transportes públicos quase sempre, e acaba por não me compensar estar constantemente a comprar viagens do que estar a comprar o passe. Por isso, relativamente a isso, obviamente que também tem sido um fator de despesa. No entanto, agora com a pandemia não sinto que seja um fator de despesa assim tão relevante como seria se eu estivesse num momento completamente normal, onde pudesse andar a passear à vontade. Se calhar aí eu sentiria mais que era um fator mais forte nas minhas despesas. Quais foram as tuas aquisições de roupa para o outono? De que forma consciente as adquiriste? Eu há bocadinho estive a olhar para esta pergunta, porque eu estive a ver assim um rundown das perguntas antes, e eu comecei a pensar, aliás, a minha primeira resposta automática na minha cabeça foi: eu não comprei nada, acho eu. Mas depois lembrei-me que não, eu comprei um casaco, foi o casaco de malha que utilizei, acho que foi no último vídeo ou no penúltimo vídeo. Por isso, eu comprei uma coisa este outono, foi um casaco que comprei numa loja local, em Leiria, mais perto até da minha aldeia, e foi apenas isso. Por isso, de que forma consciente é que eu adquiri roupas para este outono? A resposta é: não adquiri. Porque eu tenho muita coisa para esta estação, é a minha estação do ano favorita para eu me vestir e por isso é óbvio que o meu armário já está bastante carregado de coisas para esta altura. No entanto, se precisas de consumir, se precisas de comprar peças, se precisas de ou queres ter looks novos, e isso é completamente aceitável, ok? Podes simplesmente apostar em lojas de segunda mão, foi o que eu fiz muito ano passado. Eu há um ano estava a viver na República Checa em Erasmus e até lá eu ia às lojas de segunda mão e encontrava algumas coisinhas. Também lojas locais sempre e lojas éticas e sustentáveis. Cada vez mais há imensas onde nós podemos comprar e basta simplesmente pedirmos um bocadinho de transparência das nossas lojas favoritas para percebermos se aquilo que nós queremos comprar e onde nós queremos comprar vai de encontro aos nossos valores ou não. Como está a ser viver numa casa tão pequena? Conseguem ter cada um o seu espaço? Bem, para quem não sabe, eu estou a viver num T0 e quando eu digo um T0 eu vivo numa divisão, quase que é uma casa inteira, porque esta casa antes era um Airbnb, por isso não estava propriamente preparada para uma pessoa viver aqui durante bastante tempo. No entanto, eu acho que esta casa para Lisboa e para tudo o que eu estava a encontrar é assim perfeito e eu não tenho nada a queixar-me. Mas agora, como é que é viver numa casa tão pequena? Podia ser muito mais difícil do que está a ser. Depende sempre da proximidade e intimidade que tu tens com a pessoa com quem estás a viver. Se não houver problemas, se estiverem habituados a fazer muita coisa juntos e já conhecerem bem os hábitos uns dos outros, provavelmente não vai haver problema. No entanto, há sempre coisas que são diferentes. Por exemplo, no meu caso e no caso do meu namorado, eu sou mais uma pessoa que, por exemplo, gosta de trabalhar e estudar de manhã e o meu namorado gosta mais de trabalhar e estudar à noite. Por isso os nossos horários acabam por ser um bocadinho diferentes nesse sentido, apesar de que agora, com isto tudo, tiveram que se uniformizar um pouco. E eu acho que aí está tudo muito ligado a concessões. Às vezes cedo eu, às vezes cede ele e andamos assim um bocadinho a tentar a fazer as coisas de modo a que nenhum de nós tenha problemas em estar a viver num espaço tão pequenino. É assim, por exemplo, agora eu estou a gravar este vídeo porque ele foi para as aulas e tenho a casa toda para mim, mas se eu precisar, por exemplo, ainda no outro dia estava a fazer uma chamada de grupo com algumas colegas e tive que parar porque eu já estava a fazer aquilo há tanto tempo que ele não conseguia estudar. E
e efetivamente tive que parar um bocadinho, porque não há divisões na minha casa, eu não podia simplesmente ir para o outro quarto e tapar a porta. Por isso, o que nós temos aqui que fazer sempre é ir cedendo um pouco cada um, e no fundo é isso que tem funcionado para nós. Não é ideal, obviamente, se eu pudesse ter uma divisão só para mim, para às vezes ir gravar um podcast ou assim, claro que era ótimo, mas não tendo, vamos adaptando com o que temos e tem corrido muito bem até agora. Ora, vou agora responder à última pergunta, porque eu também não vos quero estar aqui a aborrecer com factos da minha vida, mas achei esta muito interessante também e tinha que partilhar. Notas muita diferença de ritmo entre o Porto e Lisboa e a nível de valores? Ora, eu posso vos dizer que logo no primeiro dia em que eu desci à cidade, mesmo no coração da cidade, e comecei a andar pelas ruas, eu senti logo, isto é tão diferente do Porto. Mas eu não sei explicar porquê, e é isso que é estranho. Eu sinto que Lisboa é extremamente diferente do Porto. Mas se vocês me forem perguntar porquê, se eu consigo especificar, eu não consigo. Simplesmente é diferente, tem uma vibe diferente. Tu andas pelas ruas e sentes coisas diferentes do que sentes quando andas no Porto. Não sei se isto faz muito sentido. A nível de valores eu não consigo propriamente explicar, porque assim, eu estou a viver aqui há um mês e se eu viver 3 anos no Porto, acho que ia ser uma comparação um bocadinho injusta. Preciso pelo menos estar aqui há um ano para conseguir perceber efetivamente o que é que a cidade é e o que é que a cidade me faz sentir. No entanto, primeiras impressões, sim, sinto que são cidades completamente diferentes e talvez Lisboa seja um bocadinho mais multicultural e sem dúvida é uma cidade muito mais rica em etnias e culturas do que o Porto e eu gosto muito disso, é super interessante, mas no início foi um choque, não por ser um problema para mim, mas porque eu não estava à espera que a diferença fosse tão grande. E ainda relativamente a ritmos, eu sinto que é muito parecido, porque eu no Porto vivia numa zona muito fast-paced, era uma zona com muita gente a trabalhar, empresas grandes e havia shoppings e tudo, por isso eu nunca sentia que aquela zona estava calma. Eu agora vivo numa zona que é mais uma espécie de bairro, não é propriamente assim uma zona de trabalho, não é uma zona de shoppings, não é uma zona de nada, e então não sinto que o ritmo seja assim tão elevado, até sinto que se calhar é um bocadinho mais retraído. No entanto, isso tem a ver com as zonas onde eu estou a viver, porque no fundo eu de certeza eu tenho a certeza que Lisboa não é uma cidade com um ritmo mais parado do que o Porto. No máximo são iguais, ok? Mas sim, noto um bocadinho essa diferença só por causa do sítio onde estou a viver, mas sei, tenho plena noção de que o ritmo é muito parecido e eu sinto isso pelo meu próprio ritmo, seja a nível de aulas e de produção de conteúdos, que eu ando um bocadinho a mil, mas pronto. E este foi o Q&A de hoje, eu espero muito que tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo sempre. E quero já pedir desculpas se nos próximos tempos não estiver 100% disponível a responder às vossas questões e a gravar vídeos e a estar presente nas redes sociais, porque no fundo eu tenho vivido um bocadinho a mil, como eu disse. O mestrado está-me a ocupar mesmo muito tempo, muito mais do que a licenciatura, e então eu não sinto que eu consigo manter o mesmo nível de produção de conteúdos e hobbies e coisas à parte que conseguia fazer, por exemplo, há um ano atrás ou há 10 anos atrás. Pelo menos não o consigo fazer de forma sustentável para mim, por isso sei que tenho que abrandar um bocadinho. Sempre que eu tiver possibilidade de trazer conteúdo para aqui, eu acredito que eu vou trazer, mas se alguma semana não tiver possibilidade, peço já desculpa por isso, mas tem mesmo a ver com o ritmo de vida que eu estou a levar neste momento, a nível de mestrado, e preciso mesmo de abrandar um pouco, respirar, tirar um bocadinho também para mim, acho que isso é muito importante. Mas pronto, se me quiserem encontrar noutras plataformas, Instagram, blog, Spotify, tenho o meu podcast também, Self Love Office, está sempre tudo aqui em baixo e todas as semanas saem coisas novas. E pronto, vemo-nos na próxima semana, espero eu que saia conteúdo. Um beijinho e até ao próximo vídeo, semana, não sei.